Mais um fantástico livro no Desafio Full Woman. Estamos agora com A Coragem de Não Agradar, de Ishimiro Kishimine e Fumitaki Koga. Espero ter falado a pronúncia correta, senão vai ficar assim mesmo, né? Ai, gente, mas esse livro meninas, amores, esse livro é fantástico. O título dele já dá uma chocalhada assim na cabeça da gente, né? A coragem de não agradar. É a realidade. Para você não ficar preocupado em agradar, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de sair dos trilhos a qual nós somos gerados. Todos nós passamos pela nossa infância aprendendo que precisamos agradar o outro, a ser gentis com o outro, a cuidar do outro. E aí, se você for como eu fui criada em um modelo de que a preocupação em agradar com o outro superava ou me agradar. O contexto que eu fui ensinada que o que o outro pensava e o que o outro queria era sempre superior à minha vontade. Importava sim cuidar do outro, fazer com que o outro se sentisse agradável, mesmo que para isso a minha vontade precisasse ser apagada, esquecida, porque eu estava em segundo lugar. Pesado, né? Me fala aí para você como que foi. Esse foi um dos meus maiores bloqueios. Se não for para dizer o maior, né? O outro sempre esteve à frente. Que coisa pesada, né? Vamos mandar uns aviãozinhos aqui e a gente vai começar a falar sobre esse livro que fala sobre um tema assim que para mim faz todo sentido. Talvez a linguagem desse livro não seja uma coisa assim tão fantástica para quem não está na área ou não vive essa situação, mas para mim que vivi tanto tempo presa pelo agradar ao outro, isso para mim fez muito sentido. Talvez não seja tão magnífico para você, mas para mim foi. Ele traz uma conversa profunda entre o jovem e um filósofo, para apresentar assim, um jeito simples de ideias, né, de Alfred Adler, que é um psicanalista que era da equipe de Freud, e logo depois ele pensava de uma forma diferente, e ele se separou de Freud, porque na verdade a forma dele pensar era completamente ao contrário. Ele se separou de Freud, e Adler é bem interessante você ler sobre ele, ler como que ele pensava, como que ele colocava as coisas, porque dá uma chocalhada. É muito interessante quando nós olhamos um outro ponto de vista. Tem pessoas que gostam de sempre estar com a pessoa que fala a mesma língua, que pensa igual. Isso é muito cômodo para nós, isso é muito agradável para nós quando nós estamos num contexto que as coisas que são faladas são sempre de acordo com aquilo que eu quero. Só que para nos fazer pensar, nos fazer crescer, é muito importante nós estarmos ouvindo, lendo sobre coisas que diferenciam, né? Eu fiz a escola freudiana e achei muito interessante ver os conceitos de Adler, porque ele choca com Freud em muitas questões, para não dizer quase todas, né? Eles caminharam junto por um tempo, e aí Adler saiu fora e começou a colocar as suas conclusões completamente diferentes de Freud. E que interessante é você ver as duas linhagens. Aí você fala assim, se é freudiana, se é Lacan, você é Adler. É lógico que entre Lacan e Freud está mais dentro daquilo que eu creio, a minha linhagem está de freudiana mesmo. Mas quando eu vejo Adler e Freud, eu consigo ver os dois, eu consigo concordar com pontos dos dois. E o que eu acho mais lindo no conhecimento é isso. Eu já estudei várias escolas diferentes, a nível espirituais, teológicas, né? E
de conceitos psicológicos, escolas. E é muito interessante quando você vê pessoas que falam a mesma coisa de forma diferente, tem uma abordagem diferente, tem um conceito diferente, tem uma formação diferente. E aí tem gente que gosta muito de falar assim, você prefere esse ou esse? Eu sou daquela que nunca prefiro um lado só. Eu quero pegar um pouquinho de um lado, eu quero pegar um pouquinho do outro, eu quero pegar um pouquinho de Freud, um pouquinho de Lacan, pouquinho de Adler, e todos eles têm pontos muito importantes, e eu gosto de fazer essa saladinha misturada de tudo um pouquinho, porque sempre um ou outro vai ter coisas que vão acrescentar e que vão de acordo com os meus princípios. Mas na totalidade, muitas vezes eles não vão encaixar na totalidade de como eu penso. E é isso que é o interessante, é te fazer pensar, sair da caixinha, sair da bolha. Gente, como é gostoso sair da bolha e saber que nós podemos caminhar com os dois lados, podemos aprender com os dois lados. Isso é muito importante, né? Adler acredita que a filosofia pode ajudar você a se libertar das expectativas alheias, das dúvidas que te paralisam, das próprias limitações para se tornar a pessoa que você deseja ser. É isso que ele propõe aqui. Apesar de eu adorar essa visão positiva aí, essa abordagem pode ser mais factível para alguém que naturalmente é otimista mesmo. Mas em quase que a pessoa está bem, vivendo um momento difícil, depressivo, com experiências de vida que geram emoções bem fortes e complicadas, pode ser que não seja tão simples assim, você não acha essa abordagem tão simples desse jeito. O primeiro conceito aqui que o livro aborda é o da separação das tarefas. Imagine-se diante de um comentário negativo sobre você e se pergunte, isso é comigo ou é com o outro? Para Adler, não se pode mudar a forma como as pessoas reagem às suas atitudes, mas você pode mudar o jeito de lidar com essa situação. Se a raiva não estiver em você, é sua escolha ignorá-la ou acolher esse momento por um ponto de vista otimista de aprendizado. É muito interessante nós pensarmos nisso. Não é que quando a gente se conhece, você vai deixar de sentir algumas emoções, se tornar deixar de ser um ser humano. Nós somos normais. Então, tem hora que vem a ira? Sim. Tem hora que vem a raiva? Sim. Dá vontade de esganar? Sim. Dá vontade de sair comendo tudo desesperada? Sim. A ansiedade, eu quero comer. Sim. Mas aí é a hora de eu parar e fazer essa pergunta dele aqui. Essa resposta que a pessoa deu para mim é para mim? Isso se encaixa em mim? Ou ela está falando sobre ela, a análise dela? Essa é a forma que você acha. Isso é aquilo que você pensa ao meu respeito. Não é o que eu sou. Não é o que eu sou. Houve alguns locais onde que eu liderava e onde algumas pessoas falavam como que eu era muito grossa, muito seca, muito dura. E quando vão me conhecer na intimidade, eu não sou isso. Eu sou bem sensível, eu sou bem amorosa, sim. Mas, dependendo de onde eu estou, dependendo da posição que eu estou, eu não sou daquela de lisar do mimimi. Não sou essa. Eu sou daquela que, dependendo do contexto, eu já botei o dedo, desce, para, não. Interessante, né? Então, muitas vezes aquela análise da pessoa ao meu respeito diz a respeito da visão dela, daquilo que eu fiz, ou então da abordagem que eu tive com ela. Não digo aqui que está errado ou certa, mas é a percepção do outro para comigo, e não aquilo que eu sou. Então eu já ouvi várias declarações negativas ao meu respeito.
Várias. E isso não quer dizer que eu sou aquilo, quer dizer que é a forma que a pessoa fez a análise ao meu respeito. A outra lição importante que ele fala aqui é sobre a importância de todos os seres humanos, da gente entender essa importância do ser humano. Ele fala acerca de nós sermos diferentes, iguais. Nós somos iguais em várias coisas. E somos diferentes em muitas coisas. E tá tudo certo nisso. Isso. Meus comentários aqui tá maravilhosos. Se tiver perguntas aqui, a gente vai fazendo, ou faça no meu direct aqui, que aí depois eu vou falando com você. Nós somos iguais e somos diferentes. Todas as pessoas são importantes, todas as profissões são importantes, todas são distintas. É aqui, ó. Estão unidas em um todo para contribuir com a comunidade. Por isso, dentro de quem você é e faz atualmente, a segunda pergunta proposta é: o que eu faço traz valor à minha comunidade? Muito interessante, né? É muito interessante. O que eu faço traz valor à minha comunidade? Gente, se a gente responder essas duas perguntas aí, sabe? Analisar, filosofar acerca dessas duas respostas, eu tenho certeza que grandes mudanças nós faremos no nosso interior. E quando eu mudo por dentro, eu automaticamente mudo por fora e eu vou mudando todo o contexto ao redor. Hoje eu vi uma coisa muito importante, quero aproveitar e falar aqui. Brasil é um país dos que mais comercializa produto de beleza. E sabe por que isso acontece? Porque o povo brasileiro não se sente tão importante. E acaba que ele mexe no exterior para maquiar algo que ele sente dentro do teu interior. Mas a mudança que nós precisamos fazer é fazer uma mudança externa para que ela venha refletir no externo. Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a mudar algumas coisas no meu interior, eu fui chocada. Eu fui amassada, triturada, e algumas coisas lá dentro começaram a mudar, e eu não pensava mais igual, eu não sentia mais igual. E aflorou para fora, eu comecei a fazer mudanças substanciais do lado de fora também. E elas se tornaram consistentes porque elas aconteceram internamente primeiro. Essa é a forma que nós precisamos. Eu preciso permitir que essa mudança aconteça. Ok? Aqui, ó, o livro traz um senso de individualidade, que é o de não se deixar abater pelos que os outros sentem, mas ao mesmo tempo nos situa dentro do coletivo. Mas veja bem, agregar valor à comunidade não é o mesmo que viver uma existência baseada em atender à expectativa do outro. Para Adler, a busca de reconhecimento pode até levar a bons caminhos, mas também é uma forma de viver com privações de liberdade, porque fazer o outro feliz não é nossa tarefa, já que não podemos controlar o sentimento alheio. É muito interessante nós trabalharmos esses dois lados. Agregar valor à comunidade e ajudar a comunidade não quer dizer que eu tenho que ficar fazendo a vontade do outro e atender a expectativa do outro. Não, eu não estou aqui para fazer o outro feliz. Eu agrego valor, eu sirvo a comunidade, né? Esse mês de setembro, outubro e novembro, tem vários dias que eu estou separando para me servir a minha comunidade. Nós tivemos o setembro amarelo, o outubro rosa, o novembro azul. Então, assim, eu estou marcando várias agendas onde eu vou falar sobre autoestima, sobre se conhecer, dando bem essa ênfase nesse tempo, né? Vou semear na minha comunidade, vou servir, vou agregar a comunidade em palestras gratuitas, indo em alguns lugares servir de forma gratuita. Mas isso não quer dizer que eu vá
atender à expectativa do outro, que eu vou fazer o outro feliz. Não, eu vou dar ferramentas, eu vou ajudar, eu vou acolher, eu vou abraçar, eu vou dar uma palavra, eu vou, se necessário, fazer uma ministração de oração. Eu vou fazer isso, porque isso é a minha essência. É isso que eu tenho para servir a comunidade. Mas isso está longe de fazer o outro feliz. A tarefa de fazer o outro feliz não sou eu. A tarefa de fazer o outro feliz é dele mesmo. Aqui, ó. Essa é uma tarefa difícil, especialmente para nós que estamos sempre conectados nas redes sociais, evitando olhar o verde da grama do vizinho. Mas o livro nos incentiva a não se comparar nem competir com ninguém. Em vez de buscar a competição, Adler incentiva a busca pela evolução de si mesmo. Se você muda, o mundo muda. Se você se posiciona, as pessoas se reposicionam a partir dessa maneira de ser. É muito legal quando você vê. Porque eu não sou daquela de ficar falando na cabeça. Eu aprendi isso, é assim, essa forma certa e tal. Eu não sou essa. Sou aquela que, no momento de oportunidade, fala uma coisa ou outra, mas não sou aquela que acho que descobriu a bola da vez e quero jogar para todo mundo, ensinar todo mundo. Não sou desse tipo, eu sou daquela de aproveitar as oportunidades e falar com a minha vida. E é muito interessante quando você vê essa mudança acontecendo, esse posicionamento meu acontecendo, como várias pessoas e várias coisas ao meu redor começaram a se reposicionar. Eu comecei a mudar e a minha mudança trouxe mudança ao meu redor. Eu me posicionei em algumas coisas e houve um reposicionamento ao redor. Estava até comentando com uma amiga minha essa semana. O que acontece? Não sou a mulher da política, não sou chegada em política. Fui indicada aqui no Conselho Tutelar e aí eu não ganhei a eleição do Conselho do Tutelar, sabe por quê? Eu não fiz nada, eu não informei ninguém, nem que eu tava competindo. Sabe aquele negócio que eles vão votar em mim sem saber? Terrível, né? Eu sou uma mulher que não sou chegada na política. Então eu sempre fui nesses 33 anos de casado, que ia fazer a listinha dos partidos, das pessoas que nós vamos votar. E meu esposo, ele sempre fez, ele ama política, ele é um político sem estar na política, né? Ele é daquele que vai atrás dos direitos da comunidade, reclama e cobra e tal, e tem uma influência grande dentro da cidade. Mas ele não aceita, como ele trabalha na área social, ele não aceita misturar o nome dele com política, então ele não mistura, ele não dá a cara dele assim, ele trabalha em prol da comunidade mesmo. E esse ano vai ser o primeiro ano que eu escolhi os meus candidatos. Eu tive uma percepção nesse sentido, eu tive uma mentoria muito forte que trabalhou em cima disso, e eu fiz algumas escolhas de alguns candidatos que ele não vai votar. Mas como eu conheci a pessoa, conheci o projeto dela, e ela está dentro da visão que eu estou também nesse momento, acerca dessa mentoria que nos trouxe um esclarecimento de alguns aspectos muito importantes, eu vou votar diferente dele. E aí quando a primeira coisa, houve aquele choque dele, né? Como assim você vai votar diferente? E aí depois ele analisou e falou assim, não, o seu também é muito bom, eu também votaria nele, mas eu vou ficar nesse. E aí nós vamos fazer uma votação em alguns candidatos de forma diferente. Gente, isso é maravilhoso. É a capacidade de você reposicionar. Eu me posicionei, o posicionamento dele era saber que eu mesmo sempre estava com ele nessa. Como ele viu que não mudei, que eu fiz uma escolha, o que ele fez? Ele se reposicionou. Isso é muito legal. Seja quais forem os sentimentos que o passado, o presente e o futuro te trouxerem, fecho aqui com uma lição muito possibilitadora do livro, de que sentimentos como raiva, insegurança, arrogância e complexo de inferioridade não precisam ser meramente reprimidos. Você pode entendê-los e utilizá-los como ferramenta para o seu próprio aprendizado e evolução. A gente sabe que nós precisamos expressar o nosso sentimento.
Lógico que com respeito ao outro, com respeito à situação, mas eu não preciso reprimir aquilo, eu tô com muita raiva. E o que eu vou aprender com isso? Eu estou sentindo muita insegurança nesse momento. Estou muito insegura, estou com muito medo de sair lá. Chovendo muito, está muito relâmpago, eu estou muito insegura. Eu caí semana passada, eu estou com medo de cair de novo. Eu vou escorregar ali, vou cair. Eu paro, acolho aquele sentimento. Tem motivo para me ficar assim? Na última vez que eu caí, eu estava fazendo o quê? Correndo. Eu vou correr na chuva agora? Não. Cair é uma coisa normal? É. Todas as pessoas passam por isso? Sim. O que eu posso fazer para mudar isso? Prestar mais atenção. E o que mais? Eu vou levantando os pontos. E aí toda aquela insegurança dá vazão e eu me torno mais segura para sair. Não, vou tomar cuidado agora, vou olhar mais para baixo. Vou evitar estar segurando alguma coisa, porque eu estava segurando a garrafinha numa mão e nada na outra. E aí sair relando. O que eu posso fazer? Quais as atitudes que eu possa fazer? E se eu cair de novo? Se eu cair de novo, tá tudo certo. Só cai quem fica de pé. Quem só fica no chão nunca vai cair. Eu posso evitar o máximo para isso não acontecer? Posso. Mas tá tudo certo se cair. Levanto de novo e continuo correndo igual da última vez. Não deu nada. Então, eu preciso usar aqueles fatos para o meu próprio aprendizado e a minha evolução. E não para me dar vazão. Não, agora eu não vou correr mais, porque eu caí, eu machuquei. Se eu tivesse machucado mais, ninguém ia ver. Meu marido não ia estar lá. E eu não vou correr mais sozinha, porque vai que eu caio. Vai que eu caio, eu levanto. Então, seja quais sentimentos que ocorrerem, eu não preciso suprimi-los, eu posso acolhê-los. E eu posso sim utilizar ferramentas para o meu crescimento, para o meu próprio aprendizado. Me fala aí, o que vocês acharam desse livro? Desse pouquinho que a gente falou sobre eles. Eu acho muito interessante você ir lá e ouvir e ler esse livro, A Coragem de Não Agradar. Muito, muito interessante. Muito legal. Muito gostoso. Vale super a pena. Beijo no coração, excepcional. Ainda é dia, né? Parte da manhã ainda pra você. Tamo junto, bora lá mudar a sua realidade. E com isso, ver todas as pecinhas ao redor, tudo ao seu redor mudando e se reposicionando para um novo tempo na face da Terra.